Olá, turma. Vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje, a atividade que vocês farão, a leitura e a atividade, está na página 14, 15, 16 e 17. Mas antes de iniciarmos, torno a reforçar para vocês sobre a importância de vocês estarem acompanhando o conteúdo através do livro didático, porque só assim vocês compreenderão melhor o assunto. Na semana passada, na aula de História, a gente iniciou falando sobre a pré-história. Hoje, a gente ainda vai dar continuidade falando sobre esse período. Mas antes da gente falar sobre o que está lá nas páginas 14, 15, 16 e 17, vamos revisar um pouquinho o que vocês viram. Então, a aula da semana passada, a gente iniciou falando sobre a pré-história. Muitos historiadores, para melhor compreender a história da humanidade, eles dividem a história desses povos em períodos. E um desses períodos é chamado de pré-história. O que determinou eles chamarem esse período de pré-história? A pré-história é conhecida como o período anterior ao aparecimento da escrita. Então, antes de inventarem a escrita, todo esse período é chamado de pré-história. A pré-história também foi dividida em períodos. E aí a gente vai enfatizar um pouquinho o que foi trabalhado nesses períodos. O primeiro período da pré-história é chamado de Paleolítico. E aí vamos conhecer algumas características desse período chamado de Paleolítico. No Paleolítico começaram a aparecer os primeiros utensílios produzidos por esses povos que viveram na pré-história. Esses utensílios eram feitos de cerâmica e serviam para armazenar os alimentos. Nesse período também, esses povos eram nômades. Como assim, professora? O que significa dizer que esses povos eram nômades? Eles não tinham uma habitação fixa, um lugar fixo. Eles normalmente se alojavam em algum lugar, principalmente que fosse perto, às vezes tivesse uma farta alimentação, próximo de rios. Após esgotar aqueles alimentos, eles trocavam de lugar, né? Passavam para outros lugares, por isso que eram chamados de nômades. Esses povos também faziam suas lanças e machados, sendo que essas lanças e machados, nesse período aqui, era chamado de pedra lascada, onde eles utilizavam pedras para poder confeccionar esses seus materiais. Mas além também de usar as pedras, que era um dos seus principais matérias que eles utilizavam, eles também utilizavam a madeira, ossos e chifres de animais na confecção desses utensílios, desses materiais que eles utilizavam para caçar e pescar. Eles também usavam a pele dos animais para poder produzir as suas roupas. Tudo isso aqui durante o período chamado de Paleolítico. E aí aqui embaixo, esse período de Paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Mais um pouquinho abaixo, esse desenho aqui para mostrar para vocês como é que eles viviam, né? Então, eles viviam da coleta de frutos em um determinado local, viviam também da caça de animais e, normalmente, da pesca. Então, quando se esgotavam os alimentos nessa área onde eles estavam, eles se mudavam para uma outra área. Tudo isso durante o período chamado de Paleolítico. Vamos agora conhecer um pouquinho das características do período Neolítico. No período Neolítico, eles já começaram a utilizar novas técnicas para poder produzir as lanças e os machados. Essas pedras começaram a ser aperfeiçoadas durante esse período aqui Neolítico. Então, por isso que surgiu novas técnicas para a produção dos seus artefatos. Nesse período aqui também, eles começaram a praticar a agricultura, ou seja, eles começaram a semear nos locais onde eles estavam, para que depois eles pudessem fazer a colheita desses frutos e desses alimentos. Com isso também surgiu a domesticação de animais. Começaram a criar bois, cabras, ovelhas, durante o período chamado Neolítico. Esse período aqui também, com essas características, é chamado de Idade da Pedra Polida. Outra questão também foi a questão do local, que eles passaram a construir as suas casas. Então, eles passaram a se fixar em um determinado local, deixando de ser nômades, que nem a gente viu aqui no período Paleolítico. Então, esse período aqui, onde eles aprenderam novas técnicas para produzir os seus artefatos, seus machados, suas lanças, é chamado de Idade da Pedra Polida. E aqui embaixo vamos observar no desenho, eles começaram a se fixar em um local, então eles começaram a construir as suas casas, né, esses povos, começaram também a
produzir os seus próprios alimentos, né? Então, eles começaram a agricultura e também continuaram nessa questão da colheita dos frutos. Um outro local, esses povos sempre se fixavam perto de rios, mares, lagos. E é isso que a gente vai ver, qual a finalidade dessa fixação próximo de rios, mares e lagos.